Aula de número 3 sobre o básico do básico de Python. Então, se você está aprendendo Python do absoluto zero, estarei gravando em torno de 25 aulas com o básico, né? Para quem está começando aí, obviamente. Bom, nessa terceira aula aqui, a gente vai ver basicamente aqui, né, sobre estruturas de dados, né? Basicamente, estruturas de dados simples. O que são estruturas de dados simples? Basicamente, aonde o seu programa guarda informações durante a sua execução, né? Então, digamos o seguinte, você vai lá, escreve um programa, esse programa seu ele vai capturar dados, vai processar dados e vai devolver esses dados. Enquanto esse processamento é feito, você precisa criar as variáveis. Então, por exemplo, você vai coletar o nome de uma pessoa, você vai coletar, por exemplo, a idade. Os dados precisam ser armazenados em uma variável para que o programa utilize, né, esses dados das suas variáveis, né? E onde que ficam armazenados esses dados? Basicamente, na memória principal do computador, né? Então, enquanto o programa estiver sendo executado, os dados serão armazenados aqui nas células. Uma vez que o programa é finalizado, os dados aí também, né, serão lidos da memória principal. Bom, esse material aqui você vai poder baixar ali também, né? Eu vou estar deixando ele disponível aí. Então, você pode estar baixando, você pode estar praticando aí no seu computador. Eu vou ler só esse trecho aqui, depois a gente vai entender um pouco aí, né, sobre como criar variáveis e quais são os tipos básicos que a gente pode estar utilizando aí, certo? Bom, em algoritmos de computação, é necessário armazenar informações diversas. Essas informações são traduzidas para dados de diferentes tipos e armazenados na memória. Cada bloco de memória que armazena um dado recebe uma etiqueta, um nome, e essas estruturas são chamadas de variáveis do programa, isto é, nomes de controle que existirão no código para armazenar os dados. Bom, basicamente você cria, né, um nome para uma variável para você identificar essa variável sua no seu programa. Não pode haver variáveis com o mesmo nome no mesmo bloco de código. Não pode começar variáveis com caracteres especiais, né, que tem, por exemplo, acento, cedilha, tio, ponto, essas coisas, né, com a diferença aí de underscore, certo? Que é o underline você pode estar utilizando. E variáveis no Python também são case sensitive, né? Então, o que é case sensitive, né? Você escreve uma variável dessa forma aqui, ó, nome cliente, certo? Se você for escrever dessa forma aqui, ó, nome cliente, se tratam de duas variáveis distintas. Uma você pode ver que começa com letra maiúscula e a segunda com letra minúscula, né, certo? Então, aí, né, elas são case sensitive, tem que tomar muito cuidado com isso aí. Bom, e aqui dentro do Python, né, a gente tem algumas palavras-chave aqui, ó, que a gente não pode estar utilizando, né? Por exemplo, aqui o end, o def, o finally, o win, o pass, o yield, o true, o false, o none, o while, né, que é comando aqui de repetição, dentre outras aí. Então, o for, ó, então você tem que tomar cuidado também para você não criar variáveis com esse nome aqui, ó, que vai dar problema. Por exemplo, aqui, ó, eu vou criar aqui uma variável com o nome de return, certo? Então aqui, ó, return é igual a 10. Você pode ver aqui, ó, já temos um problema aqui, ó, o return só pode ser usado dentro de uma função, tá vendo? Então você não pode criar uma variável com esse nome aqui. Bom, tipos primitivos aí, né? A gente tem basicamente 4 tipos primitivos de dados no Python, certo? Que é basicamente números inteiros. Números inteiros aí é número que você não armazena a parte decimal. Por exemplo, aí 199, ele é um número inteiro. 199.9, ele se trata de um número de ponto flutuante, né? Ou número decimal, certo? Você pode ter tanto número inteiro positivo quanto número inteiro negativo. Você pode ter tanto número com casa decimal, né, ponto flutuante positivo, quanto também negativo. Temos também aqui os operadores, as variáveis lógicas, né, que armazenam basicamente verdadeiro ou falso, sendo false 0 e sendo 1 true, certo? Então, dessa forma aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, maior de idade igual a true, certo? Então, maior de idade é igual a true. Dessa forma aqui, ó, certo? Bom, vamos lá então, né? Caractere, né? Caractere é um tipo de variável aí que você pode armazenar sequência de letras. Então, por exemplo, nome é igual João Silva. Então, isso aqui, ó, se trata aí, né, de uma variável do tipo string. Ou seja, entre parênteses aqui, ó, você vai colocar aí, né, os dados que serão
processados aí, que serão armazenados nessa memória posteriormente processados pelo seu programa, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, tem frase, né? A gente consegue ver o tipo, né, de variável que é. Uma coisa que também é importante, né, é a gente ver também que no Python ele tem tipagem dinâmica. O que significa tipagem dinâmica, né? Eu posso criar uma variável, por exemplo, aqui, ó, vamos colocar aqui um nome qualquer, né? Só um exemplo aqui, ó. Num dado momento, esse dado aqui pode ser um inteiro, por exemplo, 1989. Num dado momento, esse qualquer aqui, ó, pode ser um nome, né? Num dado momento, esse dado aqui qualquer, ele pode ser do tipo aí, né? Booleano, vai só armazenar true ou false. Num dado momento, esse dado qualquer aqui, né? Ele pode ser, por exemplo, aí um número que tem casas decimais. Então, por exemplo, 199.9, certo? E você pode ver que eu não precisei definir um tipo para ele. Por exemplo, aqui, ó, não precisei definir que ele é um inteiro, certo? Aqui também não precisei definir que ele é um string. Aqui também não precisei definir que ele é um tipo double, certo? Aliás, do tipo boolean, certo? Dessa forma aqui, ó, o Python ele tem tipagem, né, dinâmica, você não precisa se preocupar com isso. Bom, tipagem dinâmica é bom, mas tipagem dinâmica também é perigoso, certo? O ideal é que você crie sua variável aí, né, e não fique mudando o tipo dela em determinado momento. Então, por exemplo, aqui, ó, print, a gente pode ver o tipo dela, type, né, qualquer. Nesse caso aqui, ela é do tipo inteiro, nesse caso aqui, ela é do tipo string, nesse caso aqui, ela é do tipo booleano, nesse caso aqui, ela é do tipo decimal, certo? Vou rodar isso aqui, ó, tá aqui, ó, inteiro, string, booleano e também, né, o float aí para armazenar dados, né, que possuem basicamente aí casas decimais. Então vamos ver o que mais aqui. Bom, é basicamente isso, né, que a gente vai ver hoje aqui. A gente vai ver na próxima aula aí como entrar dados, né, e também sair dados, para o vídeo não ficar muito grande. Então, a gente se vê na próxima aula aí e até lá.